Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Estamos animados? Animada, Kemi? Bom dia, Leile. Bom dia, Kemi. Temos que estar animados, porque a nossa jornada é ferrenha, né? A gente precisa estar empolgado, porque é uma missão maravilhosa. É uma missão difícil, mas é uma missão muito boa que nós estamos. Bom dia. Vamos começar orando, agradecendo o Senhor por essa noite, por esse dia que Ele nos dá, pássaros voando por ali, e que seja um dia de bênção para cada um de nós. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos por tudo que tu és, por tudo que tu faz por nós. Obrigada por esse dia que amanhece, obrigado por nossas vidas, obrigado por estarmos aqui juntos, unidos nesse propósito. Que o Senhor venha estar conosco durante todo esse dia, nos dando um dia de bênção, de graça. Se revela, Pai, a nós através da tua palavra e abre os nossos olhos e o nosso entendimento para que nós possamos ver as maravilhas da tua lei. Eu oro crendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, continuar Números. É um livro que conta esse início da saída do pessoal ali que estavam ali acampados aos pés do Monte Sinai, recebem as orientações e agora começa a jornada do pessoal indo rumo à terra prometida. Vão ficar ali 40 anos nessa jornada, mas nós vamos descobrir por que eles ficam 40 anos, tá bom? Hoje é um dia que nós descobrimos por que ao invés de ser pouco tempo, bom dia, Maicon, seja bem-vindo. Ao invés de ser poucos meses, eles poderiam levar alguns meses, por que vira 40 anos essa jornada? Então, eles recebem essa sentença aí dos 40 anos. E algumas coisas também interessantes irão acontecer. Então, vamos continuar. Lembrando que ontem nós vimos que eles reforçaram algumas leis, a nuvem começou a guiar eles. E hoje nós vimos as festas, né? As festas que Deus estabelece para que eles possam ali estar fazendo várias, revivendo algumas memórias, né? E alguns agradecimentos e como o ano do jubileu, alguma forma de perdoar as pessoas. Então vamos ver um sinal de ajuntamento do povo aqui. As duas trombetas de prata, capítulo 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faz 2 trombetas de prata, de obra batida, e farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Então, essa é a trombeta que eles vão efetuar o chamamento ao povo. Era uma multidão muito grande. Então, quando aquelas trombetas tocarem, eles vão entender que está havendo o chamamento ali para levantar acampamento. E toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda. Então, o pessoal vai vir à porta do templo ali, da tenda. Quando retinindo os tocares, então partirão para os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocares, então partirão os arraiais que se alojam na banda do sul. Então, juntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e vós serão por estatutos perpétuos da vossa geração. Quando tocar a primeira vez, vem o pessoal do Oriente. Na segunda vez, vem o pessoal do lado sul. Lembra que eles acamparam separadamente, cada tribo ali teve uma orientação de como que eles estariam acampados. E essa orientação, ela permanece durante todo o trajeto. Então, toda vez que eles paravam, eles deveriam acampar ali da maneira que o Senhor falou. Não era um vai para um canto, outro para o outro, não. Quem está do lado oriente, do lado do oriente. Quem está do lado sul, do lado sul. Cada tribo com sua tribo. Versículo 11.
Os israelitas partem do Sinai. E aconteceu no segundo ano, no segundo mês, ao 20 do mês, que a nuvem alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. E assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés, porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo seus exércitos, e sobre o exército estava Naasson, filho de Aminadab. Então, aqui é a tribo que vai comandar essa partida, essa primeira, a tribo de Judá. Lembra de Judá, aquele personagem que lá em Gênesis ele tomou para si a responsabilidade. Olha aqui onde ele se encontra, na tribo que está comandando aqui o exército, na pessoa de Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. Quem que é da tribo de Judá? Davi, Jesus. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuar. Então, o exército da tribo de Issacar é comandado por Natanael, os filhos, a tribo de Zebulon comandada por Eliabe. E então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merate partiram levando o tabernáculo. Lembram-se que morreram os 2 filhos de Arão, e Deus vai e convoca filhos da tribo de Gerson, que é da descendência de Moisés. Gerson é filho de Moisés, e de Merate, e partiram eles ali, que eles ficaram também na responsabilidade de ajudar com o tabernáculo, de levar as mesas, etc. A gente leu isso lá no livro de Levítico. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo seu exército. Sobre o exército estava Elisur. Então, comandava o exército da tribo de Ruben era Elisur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel. E sobre os exércitos da tribo dos filhos de Gado, Elisafe. Essa viagem, gente, ela era para acontecer em torno de 2 a 3 meses. Mas, devido à desobediência do povo, demorou 40 anos. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levaram o tabernáculo enquanto eles vinham. Depois partiu da bandeira do arraial dos filhos de Efraim, comandados aqui pelo Elisama, e depois a tribo dos filhos de Manassés, comandados por Gamaliel, e dos filhos de Benjamim, comandados por Abidã, e então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais segundo o seu exército. Sobre comando estava Aiezer, filho de Amisadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Asser, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre os exércitos da tribo dos filhos de Naphtali, Aira. E estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os exércitos, quanto partiram. Nós já vimos quem era o comandante, quem que era o líder de cada tribo anteriormente, no livro de Levítico. E aqui Moisés torna a escrever quem são esses líderes dos exércitos, porque lembra que esses livros nós estamos lendo ele numa sequência, mas não foi a mesma sequência que eles foram escritos. Eles foram escritos em momentos diferentes, então por isso há bastante repetições de informações. Ali na frente nós vamos ver ele repetindo algo, relembrando o pessoal das leis. Também vai ter essa repetição, mas nós vamos ler de forma mais dinâmica para não ficar desgastante. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar e que o Senhor disse: vou-lo darei e vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Aqui nós vamos encontrar algumas situações que não foram causadas por israelitas, e sim por estrangeiros que se aliançaram com eles. Na saída do Egito também saíram pessoas que não eram da descendência ali de Abraão. Então, nós vamos ver algumas situações que serão causadas por pessoas que não são da descendência de Abraão. Mas Deus, ele é um Deus que ele não tem acepção de pessoas. Então, a pessoa ia. Lembra que ele falava assim, quando for estrangeiro
eu vou aceitar, mas tem que fazer a aliança comigo. Qual que era a aliança? Era a circuncisão. Então, os estrangeiros que se circuncidavam estavam ali convivendo com eles naturalmente, como se do povo fosse. Porém, vou ler o 30. Porém, ele disse: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E disse: Ora, não são os deixes, porque sabes que nós não alojamos no deserto de olhos, e de olhos nos servirá. Então, você vai na frente, vai ver o que vai acontecer, depois eu vou. E será vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhe buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Então, Deus vai na frente abrindo caminho, lembra? A gente canta assim. Deus vai na frente abrindo caminho. Mais ou menos assim. As murmurações dos israelitas. Aí aqui começa o pessoal de novo reclamando da vida. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. Não sei se falhou aí para vocês, para mim deu uma pausa. E a ira do Senhor se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Misericórdia, gente. Então, olha o que aconteceu. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Começaram a sentir saudade do Egito aqui. Lembramos-nos dos peixes que o Egito comiam de graça. Será de graça mesmo, gente? Lembra como que eles estavam vivendo lá escravizados? E os pepinos e os melões, e os porros, e a cebola, e os alhos. Eles tinham ali o maná todo dia. Lembra que o maná, ele caía do céu diariamente. Eles teriam que recolher a porção do dia. Não podia guardar para o outro dia, porque Deus falava assim que ele ia dar provisão diariamente. E agora, esse povo que começou a reclamar é o povo que foi com eles. Não são os israelitas em si. Eram aquelas pessoas que eram egípcias ou outro tipo de nacionalidade que estavam ali com eles, eram outras nações. Aí eles falam assim: a nossa alma se seca, pois nenhum há, senão este maná diante dos olhos. E aí a grande questão aqui não é que eles reclamam do maná, eles falam assim: a gente só tem esse maná. E quem que era o provedor do maná, gente? Olha que extrema gratidão, porque o maná, ele era o próprio milagre do Senhor. O maná foi algo assim que Deus fez compromisso com eles. Eles falam assim: a gente só tem maná. Desde eles falaram assim: a gente tem maná, mas dá para mandar aí uma Coca-Cola? Dá para agregar mais alguma coisa? Não, eles reclamam daquilo que o Senhor deu. Quantas vezes nós reclamamos daquilo que o Senhor deu? Né? Vou contextualizar aqui no contexto de mãe. Tem mães que às vezes pedem tanto a Deus pro filho, aí Deus vai lá, provê, dá um filho, e depois esse filho começa a dar trabalho, como toda criança dá trabalho. O ser humano dá trabalho, e aí começa a reclamar daquilo que o Senhor deu, ao invés de bem dizer. É o que acontecia aqui, eles começaram a reclamar da provisão que o Senhor deu. E era uma provisão muito específica, ela vinha diretamente do céu. E eles falam assim: não, coisa nenhuma há senão este maná. Aí tipo, não quero, só tem estranho, não quero estranho, que mais não. Então é uma extrema ingratidão. E o maná como semente de coentro, e o maná era como semente de coentro, e a sua cor como a cor de obdélio. Espalhava-se o povo e colhia, e
Em moinhos o moía num grau e pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como sabor de azeite fresco. Era como se fosse um verdadeiro pão de mel. E quando o orvalho descia de noite, do nosso contexto, tá? Sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E agora Moisés começa a achar o cargo dele pesado. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Gente, todo líder, a maioria dos líderes vão passar por essas crises, né? Esse povo está dando trabalho demais. Concebi eu, porventura, todo este povo? Por acaso é o pai deles? Gerei eu para que me dissesse que o levasse ao colo, como eu levo a sua cria, a terra que juraste aos meus pais? Moisés estava exausto, né, gente? Estava já querendo desistir. E olha só que estava só começando. Da onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Porquanto contra mim chora, dizendo: dai-nos a carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E assim fazes comigo, mata-me, e eu te peço, e te tenho achado graça, e se tenho achado a graça aos teus olhos, e não me deixes ver o mal. Tipo, Senhor, me leva. Ai, gente, quantas vezes a gente fala: ai, Senhor, me leva, não tô dando conta. Era isso, Moisés estava dando conta e falava: Senhor, me leva, porque eu não sou pai desse povo, não tô dando conta, esse povo dá trabalho demais. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabes que são anciões do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo, né? E aí Moisés vivendo uma crise aqui, e o Senhor fala com ele: então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leve. Aí Deus fala assim: olha, chama todos esses seus ajudadores aí, seus 70 anciões, que nós vamos dividir essa carga, esse peso todo que está sobre você, esse cansaço todo, é isso que eu vou te dar um alívio. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis, e amanhã, para que amanhã comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Porque bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne a comereis. Quem que vai dar? Gente, é Deus que provê. Então vem pra cá que Deus vai prover carne. Mas vamos ver se isso foi bom nesse tanto assim. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes. Que situação, hein? Até que vos enfasteis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé, e este povo no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-me-eis carne, e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas, que é o plano de Moisés. E lhe bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem. Jesus está falando assim: ah, meu Deus do céu, a gente não está tendo carne para nenhum um período. O Senhor está falando que vai fazer carne aqui para um mês, nós vamos matar todas as vacas, todas as ovelhas. A gente vai pegar todos os peixes do mar. Aí Deus fala para Moisés assim: Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás a minha palavra, e se a minha palavra te acontecerá ou não. Aí Deus fala: filho, agora é comigo. Esquenta a cabeça não. Deixa que eu vou prover. E aquelas coisas, né, gente? Quantas vezes a gente lembra da vida antiga? Quantas vezes a gente lembra de um momento do passado que nem era bom, e acha que às vezes a gente tinha alguma coisa melhor ali do que está tendo a provisão do Senhor. E é sempre um engano nosso. É sempre um engano nosso. Você pode ter certeza que nada
que não tenha Deus e nos remeta saudade, é uma saudade totalmente equivocada. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou os 70 homens, os anciãos, e pôs na roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o Espírito do Senhor repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então, olha só, o povo também recebeu a unção que havia sobre Moisés, mas foi só aquele momento. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, quando estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, Eldade e Meldade profetizam no arraial. Então essa é a única vez que eles vão ali vivenciar e verem a glória de Deus, né? Deus trai ali aquela unção de Moisés e passa para esses homens. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, olha Josué aqui na história, gente, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés disse, tens tu ciúmes por mim? Tá com ciúme? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois, Moisés se recolheu a arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e espalhou pelo arraial quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia de outra banda a roda do arraial e quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram codornizes, que menos tinha colheram 10 hómeres e as estenderam para si ao redor do arraial. Moisés achando que ia ter que matar todas as ovelhas e vacas, olha Deus provendo de uma forma extraordinária aqui. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o povo com uma praga muito grande. E que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram um povo que teve o desejo. Então aqueles que tinham saudade do Egito morreram, eles nem conseguiram comer, não conseguiram nem engolir. Aqui fala ó, que a carne ainda estava entre os dentes e a hora que sai pelo nariz. Não sei que mal-estar, que enjoo, que aconteceu. Mas aqui fala que a carne ainda estava entre os dentes e aqueles que reclamaram morreram. Gente, lembra que às vezes a gente fala, nossa, agora ia matar uns com fogo lá atrás, agora mata os outros aqui por causa da comida, mas toda vez que nós temos esses comportamentos, eles nos dão prejuízos. A gente morre nem que seja espiritualmente, tá? E falaram de Quibrote Avatá, caminho do povo para Azerote e parou em Azarote. Então, para-se aqui e começa a sedição de Miriam e de Arão. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Olha a treta de família. Miriam e Arão começam a achar ruim porque Moisés não casou com uma israelita, né? Uma filha de Abraão. Ela casa com a mulher cuxita. Mas lembra que ele estava em outra terra, ele estava fugido, ele estava sem ele nem beira, tinha acabado de sair fugido do palácio, estava no deserto e ele casa com essa mulher. Ela não era natural das tribos dele, mas eles começam a reclamar. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor ouviu eles reclamando. Gente, a presença do Senhor estava lá, né? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, Moisés, ele não costumava reagir a essas deslealdades, né? Ele era uma pessoa mansa, tranquila. Tipo,
Estão falando de mim? Gente, estão falando de mim, mas o problema é de quem está falando, não sou eu não tenho esse comportamento, eu não sou assim, eu não agi assim. Então a gente não tem que ficar com raiva daqueles que estão falando por aí. Problema dele, gente, problema dele. Quem que tá falando é que se acerte com o Senhor. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai da tenda da congregação. E eles saíram. Então o Senhor desceu e pôs a porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram de lá. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, e eu, o Senhor, em visão, e ele me farei conhecer, ou em sonhos, ou farei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha só, Moisés ficou na dele, os irmãos ficaram lá reclamando, e aqui Deus vem e defende Moisés. Não precisou Moisés falar nada. Aí ele disse: boca a boca eu falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Então Deus está falando assim: vocês estão reclamando de Moisés, mas eu sou íntimo de Moisés, eu converso com Moisés face a face, falo com ele boca a boca, ele tipo assim, Moisés me agrada, não adianta vocês reclamarem dele. E aí vocês ainda estão falando mal? E assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e a nuvem se desviou sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. E aí o que acontece? Arão era sacerdote, e quem fica ali branca de lepra, lembra das regras da lepra, que a pessoa tinha que ser excluída do arraial, tinha que ser levada para fora da convivência. E olha como a situação, os dois irmãos vivendo essa situação aqui. Então Deus mostra ali a sua intimidade com Moisés e mostra também a sua ira contra eles. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, falando para Moisés, tá? Ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente, como havemos pecado. Ai, como havemos, já arrepende, né? Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Chamou então Moisés ao Senhor e dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolha. Então Deus fala: não, vamos pôr ela no cantinho da disciplina, põe ela lá na quarentena 7 dias. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial desde Parã. Esses 7 dias, essa quarentena, já era também na fase que eles estavam em recuperação. Ah, sarou, mas vão ficar ali 7 dias, vamos ver mesmo, vão ficar em quarentena. E Miriam recebe só esse castigo, apesar do desespero dela de quando se viu leprosa. E Deus restaura, tá, gente? 12 homens são enviados a espiar a terra de Canaã. Então, eles já estão ali na região e vão espiar a terra prometida. Vamos ver o que acontece quando eles chegam lá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia os homens que espiam a terra de Canaã, que eu irei dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual o maioral entre eles. Então, ali vai os 12 comandantes. E enviou Moisés no deserto, segundo o dito do Senhor, aqueles homens que eram cabeça dos filhos de Israel. E estes nomes são: da tribo de Rua, Samua; da tribo de Simeão, Safate; da tribo de Judá, Calebe; da tribo de Issacar, Gigeal; da tribo de Efraim, Oséias; da tribo de Benjamim, Palti; da tribo de Zebulon, Gadiel; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade; e da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur; da tribo de Naphtali, Nabi; da tribo de Gade, Jeuel. E estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra.
Essa aqui foi a escala que Moisés fez, né? Então enviou por Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: Subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. E vede que a terra, aí eles veem a terra, e vejo que a terra é. E o povo que vê a terra, o povo que nela habita, se é um povo forte, se é povo fraco, se é muita gente, se é pouco, se a terra é boa ou se a terra é ruim, se as cidades são arraiais ou se são fortalezas. Também qual que é a terra, se ela é grossa, se ela é magra, se há na árvore, se não tem árvore, e esforça-se tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, dia das primícias das uvas. Então ali eles chegam num bom momento. Ali era o momento que eles iam recolher as primícias das uvas. E Moisés pede para eles verificar tudo isso, se a terra é boa, se o povo que vive lá, como são as cidades. E fala assim, se esforça. Ele fala, se esforça para trazer alguma coisa de lá para a gente ver se é bom mesmo. Então, subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. Gente, essa cidade, presta atenção, essa cidade ela é uma cidade importante. Então, eles vão lá, espiam e chegam nessa cidade, espiam e verificam nessa cidade chamada Hebron. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Então, ela é uma cidade antiga. Depois vieram até o vale do Escol e dali cortaram um ramo da vide de um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figa. Então, o cacho de uva era tão grande que um só não dava conta de carregar. Foram 2 homens. E chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e a Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles de toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram, dizendo, fomos a terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, que eram gigantes, tá? Esses filhos de Anak são gigantes, descendentes dos gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ele. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Olha o pessimismo aqui, né? Mesmo Deus havendo falado que eles em 100 matariam 1000, que em 1000 mataria 100.000, e que ele estaria com eles, aí começa o pessimismo aqui, Deus falando, olha, pode ir, porque eles falam justamente essas palavras aqui, a terra dos jebuseus, dos amorreus, e lembra que toda promessa que Deus falava ali, toda vez que ele falava com Moisés, que ele falava com Abraão, que ele falou com Isaac, que ele falou com Jacó, ele repetia essas mesmas palavras, eis que te darei a terra dos cananeus, dos jebuseus, dos amorreus. E agora eles foram lá, viram esse povo e entrou em pânico, falou, não dá. Não dá porque o povo é muito forte, as cidades são muito fortes e sem chance. E aí é onde entra Caleb e Josué. E eles falam assim, nós vamos sim. E vocês vão ver o que vai acontecer. Infamaram a terra, né? Que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes do gigante. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também aos seus olhos. E aí o povo começa a querer voltar para o Egito de novo. Então levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse,
se morrermos na terra do Egito, ou se morrermos nesse deserto, e por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: levantamos um capitão e voltemos ao Egito. E aqui vai dar início a um tipo de rebelião, né? O povo continuava murmurando, querendo desistir do líder e arrumar outro líder para levar eles de volta. E, gente, isso acontece até os dias de hoje, né? Quando as pessoas às vezes estão insatisfeitas com a liderança, começa aí a inventar moda. E aí, vamos lá. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, foram dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. Lembra do desespero? E falaram a toda a congregação, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. E o Senhor, se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então ele fala: gente, Deus prometeu para nós. Esse povo é forte? É. Mas se o Senhor se agradar de nós, se a gente fizer por onde, Deus vai fazer tudo aquilo que ele nos disse. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não me crerão por todos os sinais que eu já fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei a ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, porquanto da tua força fizeste subir este povo do meio deles. Então, esses homens que reclamaram, esses 10 espias, eles vão adoecer, gente. E dirão aos moradores dessa terra que ouviram que tu és o Senhor e está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece, que tua nuvem está sobre ele, que vais adiante dele uma coluna de nuvem e de dia e uma coluna de fogo à noite. E se matares este povo como um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia por este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Então, Moisés está falando aqui: ai, Senhor, se o Senhor matar esse povo, o povo vai falar assim: tá vendo? É um Deus que podia tudo, então por que não pôs lá? Por que matou? Tirou para matar. Moisés está sempre clamando, né, gente? Moisés é um líder que realmente ele sofre pelo povo. Agora, pois, rogo que a força do meu Senhor se engrandeça, como tem falado, dizendo: ó Senhor, o Senhor é longânimo e a grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a tua grandeza e a tua benignidade, e como também perdoaste a esse povo desde a terra do Egito até aqui. Senhor, o Senhor já perdoou tantas vezes, perdoa mais essa. E o Senhor disse: conforme a tua palavra lhe perdoarei. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, me tentaram estas 10 vezes então, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra que a seus pais eu jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou a sua semente, e a sua semente possuirá em herança. Isso aqui é super importante, porque assim, Deus fala assim: tá bom, vou perdoar, mas esse povo que saiu do Egito, que viu a minha glória, que vivenciou todos esses milagres e continua reclamando, esses não vão entrar na terra prometido, exceto Caleb. E Caleb, aqui Deus fala assim, ó: ele perseverou em seguir-me e eu levarei à terra que ele entrou, que é a terra de Hebron. Lembra de Hebron? Deus fala assim: e a semente dele possuirá em herança. Isso é uma promessa que o Senhor está fazendo aqui, falando a Moisés. É uma promessa que Deus está falando a Caleb. E isso aqui é muito importante lá na frente, na divisão de terras.
Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então Deus vai testando o coração de Moisés aqui, né? E apesar desse povo desleal, Moisés continua sendo esse líder que sofre pelo povo, que pede porque o Senhor fala, Senhor, o Senhor é tão bom, vamos falar que o Senhor é bom, e o Senhor torna a perdoar esse povo pela misericórdia, né? Pelo amor de Deus. Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, até quando sofrei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel como que murmura contra mim. E diz-lhe, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, quer dizer, vão morrer no caminho. Como também todos os que de vós foram contados, segundo a toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que é dentre vós contra mim murmuraste. Lembra que eles pedem para contar aquele tanto de gente que contou ontem, nós contamos aquele tanto de pessoas acima de 20 anos, toda essa geração vai morrer, exceto Josué e Calebe. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão e vos farei habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas vossos filhos, que dizeis, por pressa serão, meterei nela, e eles saberão na terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá no deserto, e vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si a vossa infidelidade até que o vosso cadáver se consuma desse deserto. Então, esses 40 anos, gente, não é porque morreu todo mundo de uma vez, não. Esses 40 anos, eles ficam peregrinando até acabar toda essa geração de pessoas que saíram ali adultas. E aí só entrarão na terra prometida, só entrarão em Canaã as pessoas que tinham, neste momento, aqui, no momento da saída lá, menos de 20 anos. Então, por isso que leva todos esses 40 anos para chegar ali. Então, Deus permite que eles andem ali, porque lembra que quem guia é a nuvem? Então, Deus permite que eles fiquem ali andando em círculo, que era para levar meses, leva 40 anos para acabar com essa geração ingrata, para você ver como a ingratidão interfere na nossa vida. Quantas coisas boas esse esposo poderia ter vivido. Deus falava assim, olha, vocês vão guerrear e vocês vão alcançar a vitória, eu vou estar com vocês. Vocês vão para essa terra que mana leite e mel. Vocês vão... O povo era escravo, passa aí até a possibilidade de morar em fortalezas. E eles mesmo assim reclamam com saudade do passado. Então, que o passado ele nunca venha interferir na nossa vida a ponto de nos fazer desfalecer, da gente morrer pelo caminho. Isso é muito sério, né, gente? Isso aqui dá um estudo bíblico... Se dá um estudo bíblico de um dia, mas nós não temos tempo. É porque eu, às vezes, eu não me contei e começo a comentar. Oh, meu Deus, nosso foco aqui é a leitura. Vamos lá, porque não é hora de pregar sobre o passado. 34. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representa um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Então, Deus está falando aqui, vamos por 40. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Quando não subais, mas Moisés disse, por que quebrantais o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. A gente não estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, porquanto vos desviares do Senhor, e o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e feriram, derrotando-os até Horma. Então o povo aqui é ensinado
o povo perde essa batalha, porque Moisés está falando, Deus não está nessa batalha, Deus não está indo com vocês, e mesmo assim eles temam. E Moisés nem sai, nem vai. A arca permanece ali, eles vão e são derrotados. Ai, não ouvir os conselhos, né, gente? Do líder, vamos lá. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, quando entrares na terra de vossas habitações que eu hei de dar, e ao Senhor fizeste oferta queimada, holocausto e sacrifício para cumprir um voto e uma oferta voluntária nas vossas solenidades para que o Senhor fazer um cheiro suave de ovelhas ou vaca. E aqui ele começa a repetir para eles tudo de novo, como que deve ser feito o sacrifício, lembra? E o tecido, e ele vai falando todo acerca das vestes. E ele repete tudo aquilo de novo. Por que ele está escrevendo tudo aqui? Porque ele escreveu esse livro num outro momento, mas nós já sabemos como que funciona o sacrifício, como que deve ser feita as vestes, né? E ele está falando aqui sobre o sacerdote fazer a expiação pela alma que pecar, olha só. Aí ele está falando que quando for por erro, quando for sacrifício para os estrangeiros. E aí ele fala aqui sobre sábado. Então ele vai repetindo tudo novamente, que nós já sabemos como que funciona. Então eu vou partir para o capítulo 16, tá? E aí agora vem uma outra rebelião. Apesar que Moisés já orientou todo mundo de novo, vem uma outra rebelião. Capítulo 16. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Palete, filho de E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Olha Corá aqui querendo fazer levante. E ele pega gente de várias tribos, ó, da tribo de Levi, da tribo de Eliabe, da tribo de Ruben. E se congregaram contra Moisés e contra Arão e disseram: demais já é, pois toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Então ele acha, por que eles se acham melhores que os outros? Né? Isso que ele quer dizer aqui. Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, e ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, tomais vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã sobre eles, deitai o incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Bastas-te-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouviu agora, filho de Levi. Porventura, pouco para vós é o que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar todos os seus irmãos e os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a sua congregação, congregados estais com o Senhor, e Arão a quem ele, que murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não vamos. Olha que loucura. Então, ele começa aqui, Corá começa a montar esse grupinho de rebelião, fala assim: por que eles acham que só eles podem falar com Deus? Por que eles que tomam as decisões? Por quê? E aí Moisés fala assim: tá bom, tá achando ruim? Então vamos lá, quem vai decidir essa parada não sou eu. Quem decide a quem o Senhor quer falar pessoalmente é o próprio Deus. Então amanhã você pega seus incensos, vem todo mundo aqui na porta da congregação e a gente vai resolver, Deus mesmo vai resolver essa parada. E ainda tem uns da tribo de Datã, né? E fala assim: a gente não vai. Ele chama aqui, né? Então, porventura, pouco é o que nos fizeste subir de uma terra para que mana leite e mel, para nos mandares neste deserto, senão que também totalmente te assenhorear a voz, tipo assim: você, além de trazer a gente para essa fase horrorosa aqui da vida, ainda quer mandar a gente?
Nem tampouco nos trouxeste uma terra que mana leite e mel, e nem de campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a este homem? Não subiremos. Ele está falando assim, fica falando aí, mas não faz nada, então a gente não vai. Então Moisés irou-se muito. E lembra que ele era um homem manso? Irou-se, gente, mas irar não é pecar, tá? Irar é sentir a raiva mesmo, segurar ali. E irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, e nenhum deles fiz mal. Diz mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Então, tá assim, vai a sua turma, Corá, e vai Arão e a turma dele. E tomai cada um o seu incensário, e neles podes incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, e 250 incensários também, tu e Arão, cada qual o seu incensário. Então, ali em torno de 250 pessoas se rebelaram. Tomaram-se, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e puseram perante a porta da tenda da congregação Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Aí Deus aparece para resolver essas questões aí. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio dessa congregação e os consumirei num momento. Então, Deus fala assim: Arão, Moisés, sai daí, que eu vou consumir esse povo. Gente, isso aqui é muito forte. Misericórdia, você tá ali perto da glória de Deus, a nuvem de Deus que levanta, que sai de noite, que vai de dia, e o povo tá vendo isso e mesmo assim insiste em falar: esse cara não é bom para ser nosso líder, tá dando tudo errado, tá cansativo, não queremos ele como líder, sendo que o próprio Deus escolheu essa liderança. Então, assim, é muita ousadia, muita falta sei lá, de temor. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus do espírito de toda a carne, pecará só um homem, e indignar-te-ás tu tanto para com toda essa congregação? E aí eles falam assim: Senhor, protege essa congregação, não somente eu e Arão, né? Eles clamando de novo. Moisés e Arão clamando aqui. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda essa congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, e Datã e Abirão. Então, sai de perto desse povo. Então, fala para eles, porque lembra que todo mundo foi? Fala assim: não, sai para eles sair de perto. Então, Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após eles foram aos anciões de Israel, e falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos da tenda desses ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Fala, gente, para vocês não serem prejudicados, sai de perto desse povo. E levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos e crianças. Tipo, eles foram lá para a porta para falar assim: que esse povo tá falando aí, o que eles estão inventando? Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, e me deu coração, e não procedem. E se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visita todos os homens, então o Senhor me não enviou. Então tá falando, Deus está falando para Moisés está falando para ele: se Deus visitar eles e der tudo certo, ok, mas se eles morreram, vocês verão que realmente foi Deus quem me enviou. E aconteceu que, acabando ele de falar todas as palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro. E a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Gente, é assim que Deus trata a rebelião, tá? Eu sei que aqui não é um lugar assim de pregar e tudo, mas aqui é um grande exemplo que rebelião não funciona. Foi destruída toda a casa, todo o povo, todo mundo morreu, foi engolido vivo.
Pelo amor de Deus, né? E então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: diz a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensos de metal e trouxeram aqueles que foram queimados e estenderam para a cobertura do altar, por memorial dos filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso. Lembra que para acender o incenso tinha que ser sacerdote? Perante o Senhor, incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E aí eles falam, culpa Moisés, gente. Fala, a culpa é de Moisés. Tipo, quem manda Moisés falar com o Senhor? E eis que a nuvem cobriu a glória do Senhor, e o Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como num momento. Então prostraram seu rosto. Gente, de novo. Misericórdia. O povo começa. Aí Deus fala assim: eu vou matar esse povo todo. Aí Moisés fala a Arão: toma o seu incensário, põe fogo nele no altar e deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Porque grande indignação caiu de diante do Senhor e já começou a praga. Olha que loucura. Moisés fala: misericórdia, nós precisamos fazer um sacrifício urgente. Lembra que o sumo sacerdote é quem fazia o sacrifício pelo povo? Lembra que os 2 filhos dele tentou fazer isso e foram mortos? Aí Moisés fala assim: pelo amor de Deus, vai lá e faz um sacrifício para Deus perdoar esse povo. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu no meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram naquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Corá. Gente, olha o que a rebelião faz. 14.700 pessoas mortas por causa de uma rebelião. E o que acontece? Os que tinham começado a rebelião já tinham morrido. Aí os que ficaram chateados, falando que a culpa era do outro, achando culpado aqui que a culpa é do Arão, a culpa é do Moisés. E aí Deus fala assim: esse povo tá dando trabalho demais, vou matar. E aí Moisés fala para ele: vai lá, meu filho, sacrifica algo, ajuda nós. E aí no capítulo 17 fala assim que a vara de Arão floresce. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverá o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque da cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. Então pega lá 12 varas, cada vara escreve o nome da tribo, e na de Arão vai escrever o nome do Arão, que era da tribo de Levi, tá bom? E porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a voz. E será que da vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar murmurações dos filhos de Israel contra mim, com quem murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos a cada maioral, e segundo as casas de seu pai, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as 2 varas. E sucedeu, 8. Sucedeu que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzia flores, e brotara renovos, e deram amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor e todos os filhos de Israel, e eles viram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés:
Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que guarde por sinal para os filhos de rebeldes, de rebeldes. E farás acabar com as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como o Senhor ordenara. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis aqui, nós espiamos, nós perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá, seremos, pois, todos consumidos. Agora estão com medo. Eles viram que a vara escolhida foi a vara de Arão, porque ela floresceu, ainda deu amêndoa. Aí eles falam: ai, agora a gente vai morrer? Ai, gente, quem tem intimidade com Deus, quem tem vida com Deus, não precisa ficar se defendendo, tá? É defendido pelo próprio Deus. É a lição que a gente tem aqui. 18. Os deveres e os direitos dos sacerdotes, dos levitas. Então disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa do teu pai, contigo levarei sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo os teus irmãos da tribo de Levi, a tribo do teu pai, para que se ajuntem a ti e sirvam, mas os teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. E eles farão a tua guarda e a guarda de toda a tenda. Aqui ele está falando sobre Arão, falando sobre Arão, sobre a tribo de Levi, toda a tribo sacerdotal. E ele vai falar que quem vai sustentar o sacerdócio deles é a dádiva, né? E que são o sustento dele, o que o pessoal vai entregar. Lembra que nós falamos ontem que a gente tem a ver com dízimo, essas coisas, que são as ofertas, são os bois que eles levaram, as vacas, os manjares, e eles comeriam disso, eles viverão disso. Então aqui ele torna a repetir de tudo, olha o 12, que ele fala assim: ó, todo o melhor do azeite, todo o melhor do moço e do grão, das suas primícias que derem ao Senhor, a ti tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão seus. E tudo que estiver limpo, a tua casa o comerá. E toda coisa consagrada em Israel será sua. Então, aquilo que era levado lá para o templo, daquelas ofertas, eles viveriam disso. Então, é tudo isso que Deus está falando aqui com ele, que nós já lemos lá atrás. Aqui ele fala no versículo 23... No 22, e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação e levarão sobre si a iniquidade pelas vossas gerações, e estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Portanto, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em ofertas alçadas, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarei. E aqui, gente, até hoje, há muitos, não são todos, tá? Depende. Ainda tem pessoas que vivem do ministério, ainda tem pessoas que vivem, porque eles se dedicam integralmente ali à liderança de um ministério, de uma igreja, e é bíblico, não adianta ninguém ficar reclamando aí, porque é bíblico, ponto final. Capítulo 19, a água da separação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Diz aos filhos de Israel que se tragam uma bezerra ruiva sem defeito, que não tenha mancha, e sobre que não subiu jugo, e dareis a Eleazar, o sacerdote, e tirará fora do arraial, e a degolará diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará o seu sangue com o dedo, e ele espargirá da frente da tenda da congregação. Então queimará a bezerra. E aí fala do esterco também, que tem que ser queimado, e que vai... Então o sacerdote lavará suas vestes, banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. O sacerdote será imundo até a tarde. Lembra que a gente já leu como que era feito esse ritual aqui? Também que a queimou levará suas vestes com água, e a água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra, e porá para fora do arraial, para num lugar limpo, e estar ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. Então, essa água
purificadora, né? Aqui tá falando de redenção, tá? E aí ele vai e fala, daquele que tocar o morto, será imundo 7 dias, no terceiro purificará com água, e no 7º dia será limpo, mas o terceiro dia não se purificará, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar algum animal morto, cadáver de um homem que estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo. Então, essa parte aqui nós vimos ele explicando como que era essa purificação. E ele fala no 14º, esta é a lei, quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre o que não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em algum coisa morto pela espada, ou outro morto, ou seus ossos de algum homem, ou uma sepultura, será imundo 7 dias. E um homem limpo tornará sopo e o molhará naquela água e espargirá sobre aquela tenda e sobre todo o fato e todo sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos e algum for morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. E o limpo ao terceiro e 7º dias espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia purificará e levará as suas vestes e banhará na água a tarde mais limpa. Eles não podiam tocar, gente, em coisas mortas, seja animal, seja pessoas. Então, essa era a forma de se purificar. Então, vamos aqui para o capítulo 20, que fala sobre a morte de Miriam, irmã de Moisés. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação no deserto de Zin, no mês 1º, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, e falaram, dizendo, antes tivéssemos expiado, quando expiraram vossos irmãos perante o Senhor. E porque trouxeste a congregação do Senhor a esse deserto, para que morramos ali nós e nossos animais, e porque fizeste subir do Egito para nos trazer este mal, o povo começando a reclamar tudo de novo. Que não tem nem romã, nem tem água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu novamente. E olha só o que o Senhor ordena a Moisés. Moisés está ali nesse momento, a irmã faleceu e o povo dando esse piripaque lá, né, gente? Dando piti, mimimi. E o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a ordem do Senhor, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água limpa. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás beber à congregação e seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como ele tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse, ouvi agora, rebelde, porventura tiraremos águas dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com uma vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação do Senhor. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel? Por isso não meterei essa congregação na terra que lhe tenho dado. E estas águas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Lembra que quando foi lá no rio, o rio que ele transformou em sangue, ele tocou as águas. E aí aqui Moisés, em vez de falar, como Deus havia ordenado, ele toca. Isso aqui ainda traz consequências, tá, gente? Moisés solicita a passagem pelo Edom. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei Edom, dizendo, assim diz o teu irmão Israel, sabe todo o trabalho que nos sobreveio, e como os nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, e aos nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade de extremidades nos seus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos as águas do poço, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita e nem para a esquerda, até que passemos pelos termos.
Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao seu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas, sem fazer nenhuma água outra coisa. Deixa-me somente passar a pé. Porém ele disse: não passará. E saiu de Edom ao encontro de muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom a deixar passar Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Gente, essa descendência aqui lembra de Jacó e Esaú. Esse pessoal aqui, apesar que Jacó encontrou com Esaú e eles se perdoaram, esse povo ainda tinha essa mágoa. Era lá da ascendência deles, mas ele tinha essa mágoa. Aí Moisés fala assim: olha, permite que nós passamos aqui pelas suas terras, nós não vamos entrar nas suas plantações, se a gente usar da sua água, a gente vai pagar. E ele fala: não quero, não aceito. Então o Senhor falou a Moisés e Arão no Monte Hor, no termos da terra do Edom, dizendo: Arão, recolhido será o seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fosse a minha palavra nas águas de Meribá. E tomará Arão a Eleazar, seu filho, e faz-o subir ao monte Hor, e despe Arão as suas vestes e as vestes de Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. E fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão e as vestes, e a vestiu em Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Então, eles desobedeceram a Deus ali na hora das águas. Em vez de Moisés falar, Moisés toca. Arão estava ali com ele, Arão era o sacerdote, e Deus fala assim: Arão, agora é a sua vez de partir. Miriam já havia falecido, e Deus fala assim que agora o sacerdote é Eleazar, filho de Arão. Capítulo 21. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha vindo pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns deles como por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. E o Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Orma. Então, aqui já estão em guerra, né, gente? E aí o que acontece? Então partiram para o Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho. Então o povo aqui começa a ficar impaciente. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, pela 10ª vez já, né, gente? Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma está de fastio desse pão vil. Nós estamos cansados de comer maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecados, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e que, mordendo algum serpente, tinha que olhar para a serpente no metal e ficava vivo. E qual que era o desafio aqui? Porque ali na cruz que ele fez, naquela haste em forma de cruz, ele coloca uma serpente. E a pessoa estava com medo, afinal ela tinha sido picada por uma serpente. Então a pessoa tinha que enfrentar o medo e deixar o medo
na cruz, que é o que nós fazemos hoje com a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus. O nosso medo tem que ficar lá na cruz, gente. Jesus carregou todas as nossas dores, todos os nossos medos. Então, esse medo ficou lá. Hoje nós temos que ter coragem para aquilo que o Senhor quer que nós façamos, para que nós sigamos o plano dele em nossas vidas. A jornada dos israelitas. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram a Obote e alojaram-se em Outeiros e Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E aí é que vai dando o roteiro. E aí foram para a banda do Armon, e sai da terra dos amorreus, porque Armon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Aqui vai dando a localização das terras que eles estão seguindo. Pelo que diz no livro das guerras do Senhor, contra Vaé, Ben-Sufa e contra os ribeiros de Armon, e contra as correntes dos ribeiros que se volvem para a situação de Ar e se encosta nos termos de Moabe. E dali partiram para Ber, e este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou esse cântico: sobe, poço, e vós cantai dele. Do poço que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo e o legislador com os seus bordões. E do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naeliel, e de Naeliel para Bamote, e de Bamote partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Essa terra de Moabe vai acontecer outras histórias mais na frente. Os israelitas ferem os reis de Moabe e de Bassã. Então Israel mandou os mensageiros de Sion, reis dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passamos pelos termos. Porém, Sion não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes, Sion congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Muito pelo contrário, em vez de deixar, entraram em guerra. Mas Israel feriu a fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Armon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou todas essas cidades, e Israel habitou em todas as cidades de amorreus e em Esbom e todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas e tinha tomado da sua mão para a terra de Armon. Lembra que Deus fala com eles: eu te darei a terra dos amorreus, de todos os erros lá que a gente não consegue gravar, mas aqui já começa, ó, eles já conquistam essa terra aqui. Pelo que diz e falam em Provérbios: vinde a Esbom, edifiquei e fortifica-se a cidade de Seom, porque fogo caiu a Esbom e uma chama da cidade de Seom, e consumia a Ar dos moabitas e os senhores dos altos de Arnon. A ti, Moabe, ai de ti, Moabe, perdido és, povo que quemos. Entregou seus filhos que iam fugindo e as suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. E nós derribamos Esbom, perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofá, até que estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Aí depois Moisés manda espiar Jazé, que tomaram as aldeias em possessão e lançaram os amorreus que estavam por aí. Então viram-se e subiram o caminho de Bazã. Og, rei de Bazã, saiu contra eles e todo o seu povo à peleja de Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não temas, porque eu te tenho dado na tua mão a ele e a todo o seu povo da sua terra, e far-lhe-ás como fizeste em Seom, rei dos amorreus que habitavam em Esbom. Fala: vai que eu tô contigo, vamos nessa. E de tal maneira os feriram a ele e a seus filhos e a todo o povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a terra em possessão. E aqui eles já estão começando a conquistar toda aquela terra, a região. E aí o que acontece? Tem um rei que vai mandar
vai mandar uma pessoa, esqueci qual que é a função dele aqui agora, a palavra me fugiu, para amaldiçoar o povo. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se em Campina de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu-se, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe, e temeu muito diante desse povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas, e enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, o Petor, que está junto ao rio na terra dos filhos do povo, a chamar, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parada está defronte de mim. Ele fala, cara, tá vindo um povo aí, e Israel já estava famoso, porque quantos milagres haviam acontecido, e quantos, né, já tinha derrotado Faraó, já tinha derrotado os amorreus, e agora ele está aqui preocupado que serão os próximos. Vem, pois, agora e rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei, a quem tu abençoares está abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas, os anciões dos Midianitas, como preço dos encantamentos das mãos, e chegaram a Balaão, e lhe disseram as palavras de Balaque. E eis que lhe disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora amaldiçoar-me, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás esse povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa-me a deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas, vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois rogo-te e amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Olha que Balaão, o povo tentando contratar Balaão para amaldiçoar, e Balaão temente fala assim: não, eu jamais faria isso, né? E agora rogo, pois também aqui fiqueis esta noite, para que saiba que o Senhor me dirá mais. E veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia fará o que eu disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e abardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor, o anjo aqui com letras maiúsculas, pôs-se diante do caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazer tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede, apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Oh, meu Deus! Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta o anjo, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e qual disse a Balaão: que
te fiz eu que me espancaste essas 3 vezes? Olha a situação. E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, para que agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que fui tu até hoje? Costumei alguma vez falar assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: para que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu e já faz 3 vezes que desviou de mim, e se ela não desviara de mim, na verdade eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas no caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Ele estava indo para amaldiçoar o povo, né? O contrato era para amaldiçoar. Deus falou, vai, mas você vai fazer só o que eu disser. E aí disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falará. Assim foi Balaão com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Armon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque e viera a Quirate-Huzote. Então Balaque matou os bois e ovelhas deles, enviou Balaão os príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu Balaão dali a última parte do povo. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares para preparar-se, e faz aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre o altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao teu pé o teu holocausto, e eu irei porventura. O Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto. E encontraram-se Deus com Balaão, e disse este: preparei 7 altares, e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé de um holocausto, e ele todos os príncipes de Moabitas. Então alçou sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel, como amaldiçoei o Deus que não amaldiçoa, e como detestarei quando o Senhor não detesta, porque do cume das penhas o vejo dos outeiros e contemplo. Eis que este povo habitará só entre as nações, não será contado. Quem contará o pó de Jacó, o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte do justo, e se seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente o abençoaste. E ele respondeu, dizendo: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, e onde o verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa dali. Assim tomou consigo o campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui ao pé do holocausto, e eu irei ali ao encontro.
E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra da boca e disse: torna para Balaque e fala assim. E vindo a ele, eis que estava no pé do holocausto, e os príncipes moabitas com ele, e disse depois Balaque: que coisas falou o Senhor? E aí Balaão vai falar para ele. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclui nos teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó, o Senhor seu Deus. É com ele e nele, e entre eles, e ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as de um unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó, de Israel, que coisas Deus tem feito? Eis que o povo se levantará como leoa e se exalçará como leão, e não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoará, nem totalmente o abençoará. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu dizendo, tudo o que o Senhor falar, aquilo farei? E disse mais Balaque a Balaão: ora, vem, te levarei a outro lugar, porventura bem parecerá aos seus olhos de Deus que dali o amaldiçoou. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume do Peor e olhe para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me 7 altares e prepara-me que 7 bezerros e 7 carneiros. E Balaque pôs e fez como dissera a Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Não adianta, né, gente? Quando há essa bênção de Deus, não tem nada que se faça que vai ser ao contrário. Deus usa aqui Balaão para falar. Porventura, eu disse que não faria, eu falaria e não confirmaria. Ele está falando aqui sobre a bênção que Jacó já tinha recebido. E esse pessoal aqui tinha essa dificuldade de aceitar Israel por ser descendente de Jacó, por causa da rixa de Jacó e Esaú. E aí eles queriam esse rei queria que Balaão amaldiçoasse o povo. E Balaão fala: não, eu só vou fazer o que o Senhor me mandar. E o Senhor manda abençoar, confirma a bênção dele ali. Então amanhã nós vamos ver que são várias tentativas. Lembra que o pessoal, uma turma ficava para a turma sul, uma turma norte, oriente e tal. E amanhã nós vamos ver o desfecho dessa história. Então, estamos dando continuidade. Amanhã a gente vai entrar em Deuteronômio. Deuteronômio é um livro extenso, mas nós já estamos vencendo aí o Pentateuco. Daqui a pouco nós terminamos os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros da Torá, que regem a vida dos judeus até hoje. Eles têm os comentários lá dos sacerdotes deles, mas esse é o livro que rege a vida deles até hoje. Nós, como cristãos, seguimos o Novo Testamento com os aprendizados, os princípios que foram estabelecidos no Velho Testamento, né, no Antigo, e nós continuamos a nossa jornada de 99 dias com essa leitura bíblica, essa leitura intensa, mas que nos dá compreensão de como que Deus iniciou tudo e chegamos até os dias atuais aí debaixo da graça do Senhor. Então eu quero agradecer a cada um que está aqui, que você continue firme e forte, fica firme daí, eu fico firme daqui e nós vamos vencer esse propósito, tá bom? Tenha um dia abençoado e fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã às 5h59 da manhã.